Pegue a sua Bíblia e abra em Salmos de número 37, versículo de número 3 a seguir. Salmo de número 37, versículo 3 a seguir. Nós vamos ler esse clássico e você anote aí, vivendo uma vida de entrega para Deus. Salmos 37, versículo 3, 4, 5, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Como introdução, é inegável que nós estamos vivendo um crescimento exponencial no que diz respeito ao número de evangélicos. Quando você vai fazer uma pesquisa mais apurada, você percebe que a expressão numérica dos evangélicos no Brasil chega a assustar até o IBGE. É uma febre de um cristianismo que está em todas as camadas da sociedade. Foi o tempo em que o evangelho ou os evangélicos, eles eram das camadas mais pobres da sociedade. Hoje, se diz evangélicos, grandes atores, atletas, inclusive as periferias. Agora nós temos que observar algo muito importante. Entre todos esses evangélicos, nós temos algo em comum. Todos creem que Jesus é o Salvador. Não importa a denominação, não importa se são neopentecostais, pentecostais tradicionais, se são reformados ou não. Todos creem que Jesus é o Salvador. Todos creem que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, seu sangue foi derramado pela remissão dos nossos pecados. Mas o cristianismo não resume só no fato de Jesus ser o nosso Salvador. Também implica na ideia de Jesus se tornar o nosso Senhor. E é aí que as coisas embaçam. É aí que os problemas acontecem. Porque todos comungam da ideia de que Jesus é Salvador. Mas nem todos vivem a plenitude do senhorio de Cristo sobre eles. Não há como dizer que é cristão e viver uma vida independente, fundamentada nos próprios prazeres, fazendo aquilo que deseja. Quando você vê o apóstolo Paulo escrever aos Romanos, vocês vão ver que Paulo diz que os que vivem na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, o evangelho deve convergir as nossas vidas na submissão de quem Cristo é. Por exemplo, se você ler Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, você vai perceber que a Bíblia diz assim, que se com o teu coração você crer que Jesus é o Senhor e com a boca confessar, você será salvo. Perceba que a condição não está no reconhecimento simples de que Jesus é o Salvador, mas está no reconhecimento que ele é o Salvador, mas na sujeição do seu senhorio. Quem nunca leu Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, se esvaziando, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Olha o que diz agora. E lhe deu o nome sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Olha a conotação do evangelho. Jesus é o Senhor. Quantos aqui
vão lembrar do texto em que a Bíblia diz assim: quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Quem sabe o oleiro não tem poder de fazer o que lhe apraz sobre o barro? Perceba que toda a Bíblia vai nos conduzir a um caminho de reconhecer quem é o nosso Senhor. Se você lê Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo diz assim, que nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito é andar no governo divino. É Ele que manda, é Ele que decide, é Ele que inspira, é Ele que envia, é Ele que instrui. Então nós temos que observar esses dois fatores. Todos os crentes comungam da ideia de que Jesus, Ele é Salvador. Mas nem todos os crentes se submetem na ideia de que Jesus, Ele é o Senhor. E diante disso, eu quero fazer algumas colocações, algumas afirmações. Primeiro, conhecimento sem entrega não produz transformação. Conhecimento sem entrega não produz transformação. O problema do brasileiro é que o brasileiro é de tudo um pouco. O brasileiro é o treinador, é o atacante, é o zagueiro, é o técnico, é o árbitro, é o assistente, ele é tudo. De tudo o brasileiro sabe um pouco. E todos são teólogos, todos têm um achismo sobre Deus, todos têm uma ideia sobre o evangelho, mas poucos vivem o que as escrituras dizem. Então eu aprendo que conhecimento sem entrega não produz mudança. Quantas pessoas você vai evangelizar, elas recitam a Bíblia, elas pregam para você, mas elas continuam numa condição miserável, sem dar resposta ao que o céu está pedindo. Por quê? Conhecimento sem entrega não soluciona. Se vocês lembrarem de João capítulo 4, quando Jesus encontra a samaritana, ela levanta uma questão falando sobre adorar no monte, sobre adorar no templo. E então Jesus ele diz em João 4, 22, vós adorais quem não sabeis. Então, não adianta adorar, tem que saber. Mas não adianta saber, tem que adorar. Então, conhecimento sem a entrega não produz transformação. A gente, na qualidade de pastor, às vezes se questiona, prega, ensina. E por que, num ambiente de 100 pessoas, ouvindo a mesma mensagem, ouvindo a mesma voz, por que os resultados são tão distintos? Porque nem todos se entregam. E o nível de entrega varia de um para o outro. Então eu tenho que aprender isso. Viver uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Segunda observação. Entrega e comprometimento andam juntos. Entrega e comprometimento andam juntos. É impossível alguém alegar que entregou o coração para Jesus e vive uma vida descomprometida. Se a pessoa alega com veemência, com voz ativa, que se entregou ao Senhor, mas você não vê nela comprometimento com a causa do reino, ela não se entregou. Na verdade, o evangelho chegou no ouvido, mas não entrou no coração. Na verdade, o evangelho informou a mente, mas não transformou o coração. Guarda essa frase. O evangelho não pode só informar a nossa mente. Ele tem que transformar o nosso coração. Isto é conversão. É Deus informando a mente e transformando o coração. Então, entrega e comprometimento estão juntos. Os que se comprometem é porque se entregam. Os que se entregam se comprometem. A Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não há como dizer que anda com Deus se Deus puxa para um lado e você puxa para o outro. Se Deus quer te conduzir para uma realidade e você quer viver outra. Então, entrega e comprometimento andam juntos. Em terceiro lugar, escute isso. Alguém apegado não é confiável. Alguém apegado não é confiável. As pessoas que vivem uma vida apegada, elas não são confiáveis. As pessoas que sempre estão agarradas, elas negociam valores, elas trocam princípios, elas mudam metas estabelecidas, e nós devemos saber uma coisa.
que pessoas apegadas, elas não são confiáveis. Quem lê a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, a seguir, vai lembrar de Geazi, o servo do profeta Eliseu. Eliseu, ele rejeita os presentes de Naamã, mas Geazi vai atrás e toma os presentes que o profeta não quis. Porque o coração de Geazi, ele não era pleno, ele não era entregue, ele estava apegado. Você que lê a Bíblia sabe que Eliseu, ele não quis se comprometer com Naamã. Ele não quis aceitar presentes. Ele não quis negociar. Agora Geazi já negociou. Pessoas apegadas não são confiáveis, gente. Pessoas que não conseguem se entregar, se apegam num cargo, se apegam num título, se apegam numa posição, ferem as pessoas, atropelam os outros. É por isso que o texto que eu li como base diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E o Salmo 37, versículo 3, 4 e 5, perceba, pelo menos a minha tradução não usa a expressão Deus e nem Jeová, é Senhor. E o convite é: entrega o teu caminho ao Senhor. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, as coisas vão acontecer, mas pessoas apegadas não são confiáveis. Em quarto lugar, a minha quarta observação é: entrega pela metade não é entrega. É isso que nós devemos saber. Entrega pela metade não é entrega, gente. O problema é que as pessoas servem a Deus pela metade. Elas dizem que querem tudo de Deus, mas querem dar só um pedacinho da própria vida ao Senhor. E eu tenho que saber que não há meia verdade, é verdade ou mentira. Não há meia conversão, ou me converti ou não. Não há meio céu, meio inferno, ou vou para lá ou vou para cá. E eu tenho que aprender que não existe meia entrega. Entrega pela metade não é entrega. Quem lê a Bíblia vai lembrar de Isaías, capítulo 1, versículo 11, que Deus diz assim: eu estou farto dos vossos sacrifícios. Como Deus está farto de algo que ele pediu, gente? Como Deus, ele está farto de algo que ele insistiu, ele pediu, ele declarou que queria sacrifício. Só que a Bíblia vai dizer em Isaías que o povo honrava Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Ou seja, não adianta declarar um louvor de lábios e o coração não está identificado. Então, entrega pela metade é viver uma coreografia cultural. Eu estou na igreja, eu movo as mãos, eu até choro, mas lembramos que há dois tipos de lágrimas. Lágrimas que molham a nossa face e lágrimas que transformam a nossa vida. E pessoas que se entregam pela metade, elas nunca vão viver um milagre completo. Elas nunca vão viver a plenitude do que Deus tem para elas. Então, recordando aquilo que eu já falei, observei 4 pontos. Primeiro, conhecimento sem entrega não produz transformação. Entrega e comprometimento sempre andam juntas. Alguém apegado não é confiável. E entrega pela metade não é entrega. Agora eu quero fazer algumas colocações. Primeiro, por que as pessoas não aceitam o Senhor? Elas aceitam Jesus como Salvador. Mas por que elas, de boca, elas dizem que Jesus é o Senhor, mas na prática não? Por que elas aceitam o Salvador e não o Senhor? Por que nós não aceitamos o senhorio? Primeiro, porque desejamos ter o controle de tudo. Desejamos ter o controle de tudo. Na prática, quando sofremos de ansiedade, a preocupação antecipada é porque o amanhã não nos dá o controle. E nós somos especialistas em querer ter o controle das coisas. Lembra de Marcos capítulo 10? O jovem rico diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor diz: vai e vende tudo. O texto diz que ele, triste,
virou as costas. Outra tradução diz que ele, ofendido, virou as costas. Porque o Senhor mandou ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Ele dar aos necessitados. Ele ajudar. Então agora ele disse, se está nas minhas mãos, eu posso oferecer, eu posso dar, eu posso ajudar. Mas saindo das minhas mãos, eu perco o controle daquilo que eu tenho. É exatamente isto que impede você de viver o senhorio de Deus na sua vida. Você ainda deseja ter o controle das coisas. Você ainda deseja ter o domínio das coisas. Não, eu quero a bênção, eu quero a provisão, eu quero o cuidado, mas eu não quero que ele seja o dono da minha vida. E se ele não for o dono da sua vida, você não vai desfrutar da plenitude de Deus. Por que nós não aceitamos o Senhor? Segundo, porque desconfiamos do caráter de Deus. Quando você lê Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25, aquele homem que recebeu 1 talento, qual foi o argumento dele? Ele dizia assim, Senhor, eu tive medo, por isso que eu enterrei, porque sei que o Senhor é alguém que colhe aonde não plantou. É exatamente isso que acontece na nação brasileira. Por falta de um estudo sistemático da Bíblia, as pessoas desconhecem os atributos de Deus, a sua imutabilidade, a sua fidelidade, a sua justiça. Então eles ficam, na verdade, ainda que não declaradamente, mas no oculto, lá debaixo da linha de fundo, eles ficam com medo de se entregar, porque dá a entender que não vão receber aquilo que de fato mereciam. Se você vê, o homem diz, eu tive medo, por isso que eu enterrei. Gente, olha a situação do apóstolo Paulo. Paulo pregou, foi fiel, deu tudo de si para ver o crescimento da obra de Deus, tudo de si. E no final ele está na masmorra, dentro de um cárcere, sabendo que vai ser decapitado. E lá no cárcere ele diz assim, ó, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, olha o que ele diz, a coroa da justiça me está guardada. O que Paulo está dizendo é que Deus é fiel, que não importa o que aconteceu aqui embaixo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Paulo está preso, mas confiando no caráter de Deus. Em terceiro lugar, por que não aceitamos ele como Senhor? Porque ainda trabalhamos com a ideia da barganha. Ainda trabalhamos com a ideia da barganha. Ou seja, não, eu não vou dar a ele enquanto ele não me der alguma coisa. Eu não vou entregar a ele enquanto ele não me der alguma coisa. Esta ideia balconista, esta ideia do mercado, esta ideia da feira, não combina com Deus, gente. Essa teologia que foi pregada que nos impede de conhecer a plenitude de Deus, porque a gente já entra com demandas, a gente já entra pedindo, a gente já entra exigindo. Olha o que eu vou dizer. Eu ouvi alguém dizer assim, ó, esta semana eu coloquei Deus na parede. Deus na parede? Ah, então não foi o meu Deus, porque não há parede que suporte as costas de Deus. Se a terra é o estrado dos seus pés, tu acha que uma parede vai segurar Deus? Deus é Deus e Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Então deixe de barganhar. Simplesmente se entregue. Por que eu não aceito Jesus como Senhor? Porque quero ter o controle, porque desconfio do caráter de Deus e porque vivo na ideia da barganha. Se tu me deres, eu te dou. Não é assim que a gente vive? Senhor, se o Senhor me atender, então eu vou lhe dar. Se o Senhor fizer, então... Tem gente que foi criado nessa filosofia. Então está lá na fila, lá no corredor do hospital, e está orando agora e dizendo, Deus, se tu curar o fulano, eu vou te servir. Será que esta oração, ela é plena e ela é sincera? Em alguns casos sim, mas na grande maioria nós estamos impulsionados com a mentalidade balconista.
Porque a nossa oração deveria ser: Senhor, independente do que tu decidir, eu te glorifico. Como disse Jó, nu eu vim, nu eu voltarei, glória seja dado ao Senhor. Glória. Como você quer viver? Independente? Pela sua vontade? Pelo seu desejo? A Bíblia diz em Filipenses 3 que tem gente que o Deus deles é o ventre. Quer viver a sua vontade? Ou você quer viver a vontade de Deus? O vento sopra onde quer. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas se ouve a sua voz. Se você viver entregue ao Senhor, muitas lágrimas podem ser evitadas. Lágrimas desnecessárias. A grande pergunta é esta: quais são os frutos de uma entrega total? Quais são os frutos de uma entrega total? Primeiro fruto: recebemos a provisão divina. Os frutos de uma entrega total é desfrutar da provisão de Deus. Todos nós conhecemos o que o texto bíblico diz em 1 Reis, no capítulo de número 17 a seguir. Quando Elias, ele ouve a voz de Deus, ele atende o chamado do Senhor, e o Senhor cuida dele num lugarzinho chamado Querite, dando para ele água fresca e enviando pão e carne por meio de corvos. E o texto bíblico diz que quando o ribeiro secou, Deus levantou em Sarepta uma viúva para dar alimento para o profeta. Gente, os maiores milagres da provisão a gente vive quando está na obediência. E se tem um período que requer obediência, que requer submissão, é este. O tempo é de incerteza, o tempo é de confusão de informação. A Bíblia diz que os fundamentos da terra estão abalados, mas tem um que não se abala. O nome dele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu quero desafiar você a fazer uma oração, a clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu quero viver entregue para ti. Eu quero viver na dependência do Senhor. Eu quero viver na plenitude. Tu vai ver coisas que até hoje os teus olhos não viram. Tu vai desfrutar de coisas que até hoje você não havia desfrutado. Se eu me reunir em família com Miriam e as crianças, nós vamos testemunhar a uma só voz tantos milagres que Deus fez em nossa vida no período missionário no Uruguai e que Deus já fez nesse período que estamos em Antônio Prado. O segredo é não estar aonde a conveniência manda. O segredo é não estar aonde a barganha está mandando. O segredo é estar aonde Deus nos ordenou para estar. Então a provisão, eu quero profetizar para você com base na palavra. Há uma provisão chegando na sua casa. Não aceite as propostas do diabo. Não negocie os valores que Deus lhe deu. Não vá para lá e para cá porque alguém está lhe empurrando ou lhe impulsionando. Diga: Senhor, como disse Moisés, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for comigo, pode dobrar o teu joelho e orar depois. E dizer: Deus, eu quero provisão. Fruto de uma entrega total, proteção. Proteção, irmãos, quem está na vontade de Deus, não acontece nada que Deus não permita. Absolutamente nada. Ah, pastor, mas Jó sofreu. Sofreu, mas na vontade de Deus. Porque o diabo teve que pedir permissão para tocar no servo de Deus. E Deus disse: vai, toca, mas poupa-lhe a vida. Se você ler a Bíblia, você vai ler 2 Reis capítulo 6, quando os exércitos inimigos cercam Eliseu, e o menino sai de dentro da casa, e ele se apavora porque ele vê todos aqueles exércitos na volta, e ele vem correndo e diz: Senhor! E o profeta só disse: ó Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. Gente, quem vive na direção de Deus tem uma proteção.
Leia o que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz: todos me abandonaram na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu, me revestiu e me livrou da boca do leão. O apóstolo João diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu profetizo em nome de Jesus, que se você está na obediência, o maligno não vai tocar você. Não vai tocar você. Lembrem-se que lá em Êxodo, quando o anjo da morte ia passando, ele tinha que respeitar a marca do sangue sobre os umbrais das portas, porque Deus mandou, o povo obedeceu e o anjo da morte teve que respeitar. Viu como vale a pena? Viu como vale a pena? Se entregar, eu tenho provisão, eu tenho proteção e, em terceiro lugar, eu tenho possibilidade de restauração. Todos nós, por mais maduro que sejamos, haverá um momento em que nós estaremos fracos, débeis na fé. Quem sabe, se sentindo perdido, sem saber de fato a direção a seguir, sem saber de fato a decisão para tomar. E a gente pode, quem sabe, por um momento de não ouvir a voz de Deus, tomar a decisão errada, entrar por um caminho equivocado e se quebrar. Mas se eu estou entregue nas mãos do Senhor, ali haverá possibilidade de restauração. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso estava sobre as rodas. E a Bíblia diz que o oleiro estava trabalhando, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o oleiro, ele fez um novo vaso segundo lhe apraz. O Senhor é bom. Ele trabalha na sua plenitude. E você tem que entender o que Deus está fazendo. Deus, ele é sempre fiel. Ele trabalha de maneira extraordinária. E ele dá a resposta que a gente precisa. Mas a gente tem que viver uma vida entregue. Agora, a grande questão é esta: como saber se a minha vida ela é plenamente entregue ao Senhor? Como pastor eu vou diagnosticar que a minha entrega é verdadeira, que o que eu quero de Deus é sincero? Como eu vou saber se o que Deus vai fazer é resposta da minha entrega? Eu vou lhe dar 3 observações sobre o fruto da nossa entrega. Primeiro, como saber se a minha entrega é verdadeira? Primeiro, pelo meu nível de confiança em Deus. Pelo meu nível de confiança em Deus. É impossível alegar que eu vivo uma vida entregue se eu não confio. Se Deus fala e eu não dou a resposta. Se Deus pede e eu não entrego. Se eu confio em Deus, a minha vida é completamente entregue a Ele. Não há como alguém alegar nesse período de pandemia que vive 100% para Deus se não confia nele. Confiar é se lançar, sabendo que a mão de Deus está embaixo para me acolher. Alguém disse: pastor, se Deus botar a mão, eu boto o pé. Não, se Deus botar a mão, eu me atiro de cabeça. Confiar é declarar que eu não sou dono mais de mim mesmo. Eu vivo plenamente para o Senhor. Em segundo lugar, como saber se a minha entrega é verdadeira? Pelo meu nível de fervor espiritual. Pelo meu primeiro amor. Quem vive 100% para o Senhor, ele está apaixonado. O fogo está aceso. Sua vida está tomada de uma graça extraordinária. Quem vive entregue ao Senhor, ele tem um combustível especial. Ele vai para a igreja
com outra motivação. Ele não vai para receber. Ele vai para entregar. Ele não vai para a igreja para exigir. Ele vai para oferecer. E quando a glória de Deus se manifesta, ele expressa sua adoração. Então, como saber se a minha entrega é verdadeira? Pelo meu fervor espiritual. Sente Deus? Declara Deus na sua vida? Tem prazer de congregar? Tem prazer de orar? Tem prazer de ler a Bíblia? Tem prazer de estar entre os irmãos? Esta é a palavra que eu estou trazendo. Vivendo uma vida de total entrega ao Senhor. Quem se entregou tem fervor espiritual. Quem se entregou tem a manifestação do Espírito Santo. E em terceiro lugar, como saber se a minha entrega é verdadeira? Pela excelência do meu serviço prestado para Deus. Pela excelência do meu serviço prestado a Deus. Pessoas que andam de arrasto, resmungando, não colocando a mão no arado, não querendo trabalhar, sempre dando problema, sempre reclamando, sempre aos empurrões, é porque não se entregaram ao Senhor. Não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja, não tem a ver com os irmãos ao seu redor, tem a ver com a sua dificuldade de se relacionar com Deus, de se entregar ao Senhor. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Só que ele quer que os seus filhos se entreguem plenamente a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu lembro das pregações antigas, e eu entendo a conotação, mas eu vou falar, em que os pregadores diziam assim: Deus não é açougueiro, porque Deus não quer só o teu coração. Só que vivemos uma geração inteira que entregou só o exterior, só cumpriu costumes, mas não entregaram o coração. Deus quer o coração. Deus não quer o bolso, Deus quer o coração. Porque quem tem coragem de dar o coração, tem coragem de dar todo o restante do corpo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios: Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Qual é a tua escolha hoje? Viver intensamente para Deus? Se entregar ou fazer de acordo à sua vontade? Ou fazer de acordo ao seu desejo? Vou repetir tudo aquilo que preguei para orar por vocês. Conhecimento sem entrega não produz transformação. Entrega e comprometimento andam juntos. Alguém apegado não é confiável. Entrega pela metade não é entrega. Por que as pessoas não aceitam o Senhor? Porque desejam ter o controle. Porque desconfiam do caráter de Deus. Porque ainda trabalham no estilo da barganha. Quais são os frutos de viver uma vida entregue para Deus? Recebe provisão, recebe proteção e tem possibilidade de restauração. Como saber se minha entrega é verdadeira? Pelo meu nível de confiança em Deus, pelo meu nível de fervor espiritual e pela excelência do meu serviço prestado a Deus. Glória a Deus. Qual é a tua visão? Vai terminar os teus dias com a sua própria vontade? Ou você vai entregar completamente a sua vida ao Senhor? Esta é a palavra que Deus liberou no nosso coração para abençoar vocês. Eu quero orar, depois vamos ficar mais um pouquinho com vocês aqui, que eu quero mandar um abraço para os irmãos, mas eu quero orar. E onde você estiver, não adianta alegar que crê em Deus. Eu falava para alguém nesta tarde no expediente pastoral com todo carinho, que crer é um verbo bíblico que não se resume só em acreditar. Crer é um pacote que entra obediência, entrega, dependência. Crer na Bíblia não é só acreditar. Crer é se entregar, é viver plenamente. E se você crê, você tem que viver plenamente. Chega de viver pela metade. Não vai atrás da cultura brasileira.
Não vai atrás que dá para servir a Deus de qualquer maneira. Isso aí é balela. Servir a Deus tem que servir a Deus segundo a palavra de Deus, a sua vontade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. E eu vou declarar em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua casa. Pai, eu oro agora e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a tua bênção, a tua graça, a vida do Espírito Santo. A tua palavra diz: entrega ao Senhor o teu caminho. Entrega ao Senhor. E nós entregamos. Não vivemos mais para nós, mas vivemos para ti. Onde houver enfermidade, cura, restaura, faz milagre, faz a bênção acontecer na vida desta pessoa. E que ela viva plenamente a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.